as crianças que aqui seriam crianças crescidas, parentes para esse detalhe, tá bom? Esses filhos aqui seriam filhos já maduros. Não estamos falando de criança pequena, não estamos falando de adolescente, estamos falando de gente já madura, pelo menos do jovem ali para cima, tá? Homens e mulheres formados já, tá bom? Então as crianças aqui que já seriam os filhos crescidos são o bônus que a família estruturada pela presença de Deus recebe. A casa bem edificada só pode existir com a presença do Senhor, ok? Primeira parte do capítulo. E como forma de demonstrar o seu amor e graça benevolentes, Deus, no caso, concede a essa família a herança valiosa dos filhos. O texto dá a entender filhos numerosos. Quando ele fala feliz aquele que enche deles a sua aljava, aljava é aquela cesta comprida, né, que o arqueiro coloca nas costas, e ele prende por aqui geralmente, né, e puxa a flecha para utilizar no arco. Aljava é aquilo. Então, o texto faz essa alusão, obviamente, essa figura de linguagem. Feliz é aquele que enche a sua aljava de filhos. Então, dá a entender filhos numerosos. Por isso que eu não consigo entender cristãos que não querem ter filhos. O que é ter um filho só? Eu também não consigo entender muito, mas é melhor, pelo menos ele entendeu a importância, acredito eu, de dar continuidade à raça humana, ok? Seguindo o mandato cultural de Gênesis. Crescei e multiplicai-vos. Isso ainda está vigente, tá, gente? Não caiu, tá bom? Por mais que a sociedade fale de maneira diferente. Dá a entender filhos numerosos, tá? Então é por isso que eu não consigo entender esses cristãos que não querem ter filhos. Pô, vai ser pai de pet, pô, vai cuidar de cachorro. Tá bom, tá legal. Vai lá. Em vez de mamadeira, compra ração. Sim, tá muito bom. Tá bem humano isso aí, tá show. Enfim, mas aí o texto fala sobre, dá a entender sobre filhos numerosos, a questão da aljava. Mas isso não é essencial dentro desse texto, tá bom? Eu não acredito que o texto diga que só é abençoada, só é edificada a casa que é cheia de filhos. Eu não penso assim, tá? Eu sou a favor de famílias numerosas. Mas eu não entendo isso como um fator principal para que você julgue, para que você possa olhar para aquela casa e falar, essa casa não vai ser edificada, porque tem pouca gente aí. Não, eu não penso assim. Penso que pelo menos um filho, pelo menos, né? Mas não penso que pessoas que têm 2 filhos só, a maioria das pessoas que eu conheço tem 2 filhos, né? Eu tenho 3, já fico meio que fora da curva. Não penso que ter 2 filhos só a pessoa deixa de receber a bênção, tá? Não é isso que o texto fala. E aí a gente vê o versículo 3 que começa falando isso, exatamente essa frase que é a base de toda essa live e da minha argumentação aqui. Herança do Senhor são os filhos. Então, olha só o que esse texto ele quer dizer para a gente, as palavras que Salomão utiliza. Ele utiliza herança. E o que herança quer dizer? Herança aqui é uma propriedade inalienável. Olha a palavra difícil aí. Pô, Marcelo, já falou pusilanimidade, agora inalienável. Poxa, pega leve aí, né? Mas é legal, gente. A gente precisa ter essas palavras difíceis para forçar um pouco nosso raciocínio. Herança aqui é uma propriedade inalienável. O que quer dizer que não pode ser transferido, ok? Nem vendido e nem cedido a outra pessoa. Então, seus filhos são herança, tem valor estimado altíssimo, e por serem herança não podem ser transferidos, nem vendidos, nem cedidos. Seu filho é seu filho. Acabou. Por mais que o seu filho seja adotado, por mais que você, de repente, eu conheço um casal que recentemente adotou 4 filhos, ok? Eles receberam essas crianças com muito carinho, com muito afeto, e hoje amam de fato como se fossem filhos gerados deles mesmo, da sua união. Mas eles, o valor que eles têm, ele é intransferível. Então,
Ah, claro, Marcelo, você está falando de valor biológico ou valor afetivo. Gente, existem as duas coisas, tá? Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: o filho que você recebe, ele não pode ser transferido, ou pelo menos não deveria ser transferido, ok? Nem vendido, nem cedido a outra pessoa, porque é uma herança, e herança é um bem inalienável. Então, se você recebeu filhos, biológicos ou não, se eles vieram para você por meio da adoção, que é a forma que Deus nos acolheu, né? Paulo fala em Efésios, se não me engano, Efésios, né? Que nós somos adotados. Então, se você recebeu filhos biológicos ou não, saiba que esse é um bem, é uma herança, é uma propriedade que não pode ser transferida, nem vendida, nem cedida a outra pessoa. Se você recebeu, é seu. Faça o papel de cuidar, de criar, de lapidar, lembra que eu falei aqui? Para que você devolva para o Criador essas almas lapidadas. Tá bom? Então, filho é herança porque tem essa característica. Isso nos ensina sobre o quê? A responsabilidade de criá-los, educá-los e desenvolver um ambiente dentro da sua casa, desenvolver um ambiente dentro do seu lar, onde eles possam desenvolver as próprias almas, tá bom? Serem lapidados como bons cidadãos, no futuro esposos e esposas, e principalmente como homens e mulheres leais, amantes da verdade e comprometidos com a permanência da raça humana na Terra. Gente, isso aqui, comprometidos com a raça humana, com a permanência da raça humana na Terra, eu sei que alguns vão torcer o nariz, vão ficar meio chateados, mas olha, isso aqui faz parte daquilo que eu acredito. Por quê? Porque eu gosto? Não. Porque está escrito. Está escrito que existe um mandato cultural que nós devemos, como família, como homem e mulher, como casal, tá? Homem e mulher, cumprir. E eu entendo que a permanência da raça humana, ela precisa ser um comprometimento de todo o casal. Pronto, comprei briga com metade da audiência. Tudo bem, não tem problema, vamos conversar sobre isso. Mas é isso que eu creio, por quê? Lembra que eu falei no começo dessa live? Existe o princípio, os primórdios da humanidade, que o próprio Deus criou. A partir desse princípio, ele queria que a humanidade andasse. É óbvio que ao longo do caminho a humanidade foi para lá, foi para cá, quebrou, se revoltou com essa iniciação, né, com esse princípio, com esse primórdio, mas existe uma linha que Deus ainda quer que hoje a gente siga. Então, a partir disso, como é que eu sei disso? Porque está escrito na Bíblia. Então, a partir dessa linha inicial, eu defino essa ideia de que nós precisamos estar, cada casal desse mundo precisa estar comprometido com a permanência da raça humana, e não apenas pensar em si mesmos, como isso a gente vê hoje aos montes, né?